E aí, galera, tudo bem? Estamos hoje começando mais um episódio do 0800 SUS, que aqui nós falamos mais sobre saúde. E hoje nós vamos ter um episódio sobre a atenção primária à saúde. E nós temos duas convidadas. E essas duas convidadas, temos uma que é a Ana Clara, ela é professora. Galera. E temos também a Natália Vasconcelos, que ela é nutricionista, dentro de uma equipe do NASF. E nós iremos conversar mais como é a atenção primária. A Ana Clara, ela representando usuários, né, ao total. E vamos falar mais como é que funciona a atenção primária, como que tá nesses períodos de chuva, né? E aí, Ana Clara, nesse inverno, como é que tá sendo para você? Ficou doente? Nossa, eu fiquei doente demais. Eu tive 2 vezes gripe. 2 vezes? 2 vezes. E a primeira foi até ok. A segunda eu já fui logo pro HGF, porque eu vou logo pro melhor, né? O HGF é o melhor, eu vou logo pro melhor pra poder me livrar logo disso. Porque pra ficar doente sendo professora são 2 coisas que não batem. Mas você sabia que você poderia procurar outra unidade pra poder ser na atenção primária? Mas é melhor do que o HGF? Ele não é hospital? Hospital Atenção Terciária? Sim, é melhor. E a nossa convidada, Natália, pode falar mais sobre isso. E aí, Natália, qual a sua dica para ela nesses períodos de chuva? Bom, Ana, tudo bem? Tudo. Ana, a questão de você ir primeiramente para uma unidade hospitalar, ela vai um pouco fora do roteiro, do compasso, né? Ela sai um pouco da curva, porque gripe é uma situação de saúde de menor complexidade, né? E você indo diretamente para o HGF, você sobrecarrega o sistema, né? O ideal, nesse momento, seria você se dirigir a uma unidade básica de saúde, né? Mais próxima da sua casa, aquela que você tem vinculação, né? Entrar em contato também com o seu agente de saúde para tentar ver a possibilidade de um agendamento ou de uma livre demanda para consulta médica ou de enfermagem. Até porque, assim, você falou que a gripe, foram 2 gripes, uma em cima da outra, e de repente você está com a imunidade baixa, ou, de repente, alguma delas pode até nem ter sido gripe, né? Você pode ter tido Covid e, como foi muito pesado, você não se recuperou muito bem. Exatamente. Oh, meu Deus. Então, a recomendação inicial seria, aos primeiros sintomas de gripe, você procurar a sua unidade básica de saúde, né? O posto de saúde mais próximo da sua residência, para que você, primeiramente, faça os cuidados, né, básicos e siga as recomendações, as orientações dos profissionais de saúde da unidade de saúde. Caso o seu estado de saúde não melhore, você retorna à unidade de saúde e o médico vai rever essa situação. Se você realmente vai ser encaminhado para um nível secundário de atenção ou um nível terciário. Natália, essa unidade que você fala é o posto de saúde? Sim, é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Por isso a importância de você, né, estar sempre estar sempre próximo do seu agente comunitário de saúde e também reconhecendo dos serviços que lá no posto de saúde oferecem. Sim. Então, gente, foi muito importante, né, falar sobre isso, sobre os sintomas que você sente da gripe e você vai logo procurar um hospital onde você poderia em outro agravo, né? Até porque os sintomas são bem parecidos, né? Gripe com Covid. E aí vai que eu vou pro hospital pensando que é uma gripe e acabo contaminando mais gente. Eu tenho uma pergunta. A senhora falou de agente de saúde. Eu não tenho um agente de saúde, eu não sei qual é o meu, não. O que é que eu faço? Mas você conhece o seu posto de saúde? Normalmente eu vou para um que tem perto da casa do meu namorado, que ele é melhor, eu acho, na minha opinião, mais bonitinho, mais organizado. Mas também tem um perto da minha casa, que eu só fui lá uma vez, fui tomar a vacina da Covid, a primeira, mas eu nunca mais pisei por lá. Normalmente eu vou lá para do meu namorado, que é mais organizada. Então, o agente de saúde, ele é responsável pelo acompanhamento longitudinal das famílias, né? Com certeza, deve ter um agente de saúde responsável pela população adscrita ali próximo a você, da sua rua, né? Ele vai lhe deixar informado de todos os serviços que são disponíveis na unidade de saúde, de quantas equipes são,
dos dias de atendimento médico para as demandas específicas, como hipertensão, diabetes, o dia de iniciar o pré-natal, o dia que tem vacina disponível, né, para a faixa etária, o dia de prevenção, já que você é uma mulher em idade fértil ainda, uma jovem professora. E aí, como você tem pouco tempo, acredito que alguns postos de saúde aqui também, eles abrem o turno noturno, para poder justamente atender esses trabalhadores e trabalhadoras, né, que durante o dia não tem condição de ir para a unidade. O agente comunitário de saúde, ele é o elo que vai ligar a população à unidade, né, ao posto de saúde, tanto para informar os serviços que lá são disponíveis, como também orientar o fluxo do acesso do paciente a esses serviços. E não só tá disponível a questão da vacina, a questão da medicação. A unidade ela tem vários outros serviços que são disponíveis dentro da formatação das equipes. Por exemplo, nós temos as equipes de saúde da família, que são compostas por médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário de saúde. As equipes de saúde bucal, que tem o dentista e a ACD, né, que é a auxiliar dele. Nós temos também as equipes do NASF, que são compostas por profissionais não médicos, né, não enfermeiros, e que levam uma complementação de serviços ao território, né? Pode ser composto por nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e profissionais de saúde. Comumente, são esses 5 profissionais que fazem a base do NASF, certo? Mas também pode ter fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Natália, o que é que caracteriza o tipo de profissional e a quantidade deles? A demanda do território é que vai dizer. Se, depois de que tiver feito toda a análise de território, e se fizer um levantamento onde no território daquela equipe de saúde tem muita obesidade, tem muita hipertensão, tem muita diabetes, os profissionais mais cotados para formar esse núcleo vão ser nutricionistas e profissionais de educação física e fisioterapeutas. E aí, a depender de cada característica das pessoas que moram no entorno daquela unidade, o NASF vai ser composto. Sim. Natália, já aqui puxando um gancho, né, sobre profissionais, como é o seu trabalho no dia a dia, assim, né, na unidade primária? Como é? O que é que você faz? Comum, me conta. Exatamente, é a nossa curiosidade. Como que é atender os pacientes? Qual é os tipos de pacientes também? Você vê paciente grave? Como é? Conta pra gente. O dia não é nada comum. É assim, a gente, na verdade, a gente trabalha com muitas coisas, né? O nutricionista, vou falar especificamente da minha profissão, Sim. né? O nutricionista no NASF, ele é responsável, no mínimo, por fazer matriciamento, né, na área de alimentação e nutrição, tanto para as equipes de saúde, né, como para as demandas do território, né? A gente matricia também os agentes de saúde especificamente, com informações sobre alimentação e nutrição em diversas fases da vida, principalmente naquelas que os agentes de saúde acompanham, né? Que é a infância, a gestação e a vida adulta no paciente hipertenso e diabético. Mas de várias faixas etárias de idade? Sim. A gente é de 0 até a pessoa respirando. Todo mundo, nesse arcabouço, a gente atende. Não, a gente não é o nutricionista especialista, Sim. embora a gente tenha especialização. A gente no SUS é o nutricionista generalista. Então, além de dar todo esse suporte técnico, até mesmo para formular orientações técnicas, parecer técnico para as equipes, a gente faz o atendimento individual em alguns casos que são encaminhados pela unidade de saúde. Então, vamos aqui, a Ana. A Ana é professora, tem aqui seus 30 e poucos anos. E aí, a Ana tem uma rotina muito puxada, né? Como professora. Sim, muito. E se for de educação infantil, é educação infantil? Daí mesmo. Pronto, Ana. Então, a educação infantil, ela lida com crianças
né? Então, ela realmente tem a imunidade um pouco mais baixa por conta da criança adoecer com mais frequência. Sim. Então, a Ana, ela precisa estar com a saúde dela em dias para que ela possa desempenhar a função dela da melhor forma possível e não agravar o quadro dela de saúde. Se a Ana vier... próximo, né? Se a Ana vier a desenvolver uma hipertensão ou uma diabetes por conta de, primeiro, não ter tempo para se exercitar, segundo, comer aquilo que dá certo fazer, chega muito cansada em casa, né? E a Ana desenvolve uma hipertensão ou um diabetes ou um excesso de peso, o médico, durante a avaliação da Ana, durante as consultas ou em qualquer consulta esporádica que a Ana vai fazer no posto de saúde, ele vai fazer o encaminhamento para o setor de nutrição. Então, na própria consulta ali com o médico, ele já faz o encaminhamento. Ele faz o encaminhamento, sim. Tipo, a gente de cuidado para poder... É primeiro um encaminhamento. Sim. Ele vem, ele pede um parecer meu, uma avaliação, dependendo do caso, ele pede ou avaliação, ou ele já sabendo o que é, ele pede um acompanhamento longitudinal. E aí, a depender disso, né, do que ele encaminha, a gente já faz um encaixe na agenda. Né? Isso no caso do atendimento individual. Sim. E aí, são diversos os protocolos. Né, e existe um atendimento coletivo? Existe também. Mas para o individual, a gente tem um protocolo de atendimento. Vamos supor, para a Ana faz consulta individual no primeiro momento. Tem um retorno a 30 dias. O segundo retorno, ele vai para 60 dias e após o retorno de 60 dias, ela é inserida no acompanhamento em grupo, tá? Nesse acompanhamento em grupo, a Ana e no máximo mais 6 mulheres, em torno de 5 tem a que ser 7. o mesmo gênero. Normalmente a gente faz e tem funcionado bem. Por quê? Porque as mulheres se sentem mais à vontade, mais confortáveis em relação a falar da questão do excesso de peso ou dos cuidados. Ou muitas vezes a gente faz esse atendimento de grupo em conjunto com o psicólogo, porque ele dá esse suporte no sentido de cuidar um pouco das dores, né, individuais de cada um, né, daquela sobrecarga que a mulher durante o dia trabalha. Sim. Manhã e tarde. À noite ela chega em casa trabalha também, e ela trabalha mais do que ela trabalhava em casa. Sim. Ou no trabalho, né? Isso. Então, essa terceira jornada dela é que é extremamente desgastante. E se ela tem um companheiro que não colabora, aí causa muito adoecimento mental para ela, né? Então, nesse momento ali, a gente trabalhando com as mulheres, elas tem aquele momento até mesmo de desabafar ali, naquele momento. É um ambiente confortável. Elas. Então, a gente faz esses encontros mensais. Então, nós temos o atendimento individual, o atendimento em grupo. Após o atendimento individual, temos também as palestras, que são os atendimentos de sala de espera ou palestras pontuais nas unidades de saúde. Eu já vi essas palestras pontuais. Em sala de espera, que a gente está lá e leva um banner. Aparece do nada. Sim, do nada. Eles vão Ela explicar. Flui. Qual é a intenção da sala de espera? Usar daquele ambiente, né, ocupando o usuário com informações que vão trazer saúde para ele. Sim, e eu acho até interessante, porque quando a pessoa tá lá, ela tá impaciente, e às vezes tem pessoas que são vulneráveis ali, né? Isso mesmo. Então, quando você tá ali, você vai dar uma informação a mais para ela sobre algo que ela não sabia, ou até mesmo pro que ela tá passando ali. Normalmente ela não vai exatamente, atrás de buscar. E já fazendo com que ela passe o tempo dela, que ela fique menos nervosa, menos ansiosa, Isso. né? E assim, as informações são diversas. Desde, se a gente está no mês de dezembro e está falando do dezembro vermelho, do setembro amarelo, né, que são as questões de saúde mental, até mesmo como é o funcionamento do NASF e como elas terem acesso aos profissionais, né, e às ações. E aí, depois, a gente também trabalha com escolas, né, no programa Saúde da escola, e lá a gente faz atendimento tanto dos usuários, né, das crianças na creche pré-escola, como no ensino já fundamental 1 e 2, que é do 1º ao 9º ano, né? Sim. Diversos temas também, voltados à alimentação, à questão do consumo, à prática também da atividade física. A gente sempre vai com o educador físico,
para que a gente tente reduzir um pouco essas questões, né, que a mídia hoje traz muito, né, que é o consumo excessivo de produtos, né, industrializados, o que atrapalha, assim, gritantemente Muito. a saúde da pessoa, porque a criança, ela vai ser o nosso usuário adulto daqui a 10, 15 anos. Exatamente. E como o trabalho no SUS é longitudinal, eu me vejo daqui a 10, 15 anos atendendo lá no posto aquela criança que eu atendi na creche, que eu fui lá fazer palestrinha para ela, né? Eu fui apresentar os alimentos para ela. E que se isso aí não for acompanhado, ela vai ser o meu hipertenso, meu jovem hipertenso futuro. Então, a gente tem essa questão, e visitas domiciliares também a gente faz, né? A gente faz a visita tanto do acamado como daquela pessoa que é domiciliada, né? Uso de sonda nasogástrica ou nasoenteral, GTT. Então, eles têm a dieta enteral, a gente faz o acompanhamento, analisa o estado nutricional. É muita coisa. Realmente é muita coisa. Mas, Ali, você falou que tem consultas, né, coletivas, de mulheres, né, coletivas, mas que um psicólogo também acompanha você, né? Mas a mulher, ela precisa estar encaminhada também para um psicólogo? Ou só para um nutricionista ela já pode ir? É porque assim, meu bem, como é que funciona? Ela foi encaminhada para mim, né? Então, o meu parecer, depois de consulta, eu busco os outros profissionais da rede que vão fazer a diferença no caso daquela pessoa. Então, se naquele momento do primeiro atendimento com a Ana, eu percebi que a Ana tem uma certa necessidade que só a nutrição não vai dar conta, eu busco fazer um projeto terapêutico singular. Então, eu busco a Ana, eu busco o psicólogo, eu busco o agente de saúde e todos aqueles profissionais que são envolvidos no cuidado e que vão fazer a diferença na vida dele, cada um com o seu papel. Sim, então, qualquer profissional, tipo, se o médico, ele vê que o paciente, ele precisa de um psicólogo, por exemplo, ele já encaminha, mas Sim. se você, nutricionista, vê que o paciente também precisa, você também pode chamar para fazer um conjunto, né? Dentro da rede, a gente pode se contra-referenciar e referenciar. Então, o médico mandou para mim, eu atendo e dou a devolutiva para ele, que é a contra-referência. Eu digo, doutor, a paciente que o senhor me encaminhou, fulana de tal dos Anzóis Pereiras, foi atendida no dia tal, e o plano de cuidado dela será né, acompanhamento mensal comigo durante 6 meses, com posterior inclusão nos grupos terapêuticos, juntamente com o psicólogo, e caso ela não apresente alguma evolução nos 2 primeiros meses, eu a encaminharei de volta, eu a encaminharei para o psicólogo. Entendi. Para buscar esse suporte em conjunto. No começo, né, da nossa conversa aqui, você falou sobre a pessoa ela buscar a unidade mais próxima dela, né? Mas no caso, a Ana Clara, ela foi para um hospital que, no caso, era mais perto da casa do namorado dela, né? E se ela poderia ir para outra unidade que fosse ali perto da casa do namorado dela, ou poderia ir somente para perto da casa dela? Como é que funciona isso? Ela só pode ir somente para unidades perto da casa dela? Bom, assim, o SUS ele é universal, né? O sistema de saúde ele é porta aberta e ele é universal. Quando a gente fala de procurar o mais próximo da casa dela, no sentido da vinculação, é nesse sentido da vinculação, né? Dela saber quem é o agente de saúde dela e por conta do acompanhamento longitudinal, que a gente também já falou. Então, Ana, por que é importante você se vincular àquela unidade de saúde? Porque você vai ter profissionais que vão lhe acompanhar por toda a sua vida, já que você é moradora daquele bairro, entendeu? Então, o agente de saúde, ele vai conhecer as suas demandas, né, específicas. Solteira, trabalha fora, não tem filhos, né? Até então, aí na hora que a Ana casar, se vai morar aqui, se vai morar lá, se o marido vier morar com ela, já vão ser 2 pessoas dentro daquele território, a faixa etária.
os serviços que a unidade oferta para essa faixa etária, de mulher e homem na idade fértil, Sim, né? sim. Então, no caso aí, ela vai te avisar, olha, Ana, como é que está a sua prevenção ginecológica? Né? Vamos colocar em dias, você não pode deixar de fazer a prevenção, né? Aí, planejamento familiar, Ana. O dia tal é o dia do planejamento familiar. Vamos iniciar o planejamento familiar. Quais são os seus métodos contraceptivos? Pois, Natália, como é que eu marco essas consultas? Porque às vezes é uma coisa que a gente não para e pensa, né? Mas agora que a senhora falou, achei interessante. É só eu chegar na UBS mais próxima da minha casa? Assim, você primeiro vai voltar para o seu domicílio e descobrir quem é o seu agente de saúde. Ele é peça fundamental. Então, se você não conhece, ele com certeza ele deve passar na sua casa, visitando, né? Vendo, assim, a área. Só que você está na escola trabalhando. Então, você não vai saber se ele existe ou não existe. De repente, ele até passou lá, tua casa está fechada. Entendeu? Então, conversa com os vizinhos, vê direitinho. Com certeza, alguém na tua comunidade ali perto vai saber quem é o agente de saúde responsável. Entendi. Tá certo? Mas para marcar... Caso você não... Só um instantinho. Caso você não consiga essa informação dos seus vizinhos, né? Você procure aquela unidade que é mais próxima da tua casa e chega na recepção. Olha, meu nome é Ana, eu moro no endereço tal, queria saber quem é o agente de saúde da minha rua. Ela vai te dizer. E aí você diz, olha, eu queria saber quem é o enfermeiro que é responsável por essa área, porque eu queria marcar minha prevenção. Ou eu queria então marcar... é ele que faz essa ponte, né, com as consultas. Porque o agente de saúde é que ele vai fazer essa ponte e dizer qual é o dia que você pode ir para marcar. Porque são eletivas, são consultas eletivas de acompanhamento longitudinal. Diferentemente de você levar uma queda, Deus o livre, torcer o pé, você não vai para o posto de saúde, vai agendar você não vai agendar, você vai direto para a UPA. São atendimentos diferenciados, né? São atendimentos diferenciados. Você vai para a UPA porque é um pronto atendimento. Entendi. Aí a UPA analisa, se der resolutividade ali, se não for uma fratura exposta, se for só um entorse... Dependendo do caso, ou aí pode ser ela... até para um terciário, né? Um Isso. hospital. Mas aí a faz UPA, mais sentido. a unidade básica de saúde, ela é em porta de entrada para o acompanhamento longitudinal e para as consultas eletivas, vamos dizer assim, consultas de acompanhamento, tá? Ou consultas também de promoção de saúde. Sim. A UPA, ela já entra como a porta de entrada para atendimento de urgência, né? E aí, por exemplo, no caso do seu marido, se ele já for no caso do seu namorado, se ele vai pedir em breve. Vai indireto. Já ele pede, Então, o que é que acontece? Ele vai ter, tem algum problema com infecção urinária de repetição? Usa preservativo ou não? Entendeu? Ele já está com mais de 50 anos, tem caso de câncer de próstata na família, né? Então, tem que ter os cuidados também em relação à questão da saúde do homem. Então, não só você como ele terão acesso à unidade e serão informados através do agente de saúde sobre os serviços e horários ou turnos que a unidade vai ofertar. Entendeu? E, Natália, a gente falando sobre prevenção, né? Eu lembrei que quando nós chegamos lá, né, no nosso posto de saúde, geralmente tem umas caixinhas, né, na recepção lá. Sim, eu sempre vejo aquelas de preservativo. Isso, de preservativos, né, com camisinha, lá numas caixinhas. E também é importante lembrar para todos que o posto, ele disponibiliza os anticoncepcionais, não é? Para as mulheres, que é algo muito importante. E além de disponibilizar, eles também fazem a educação sexual, né? Porque eu já vi muito sobre mulheres que não sabiam como usar aquele anticoncepcional, como usar até mesmo preservativo, né? Acaba gerando uma gravidez. Exatamente. Então, isso é tudo uma questão de saúde pública, né? Sim, sim. E é muito importante a gente saber disso. E assim, só para desmistificar um pouco a questão do preservativo, né? O preservativo realmente fica disponibilizado lá, é livre acesso, né? Mas a gente vê muito a questão da mulher que ela tem vergonha de buscar o seu preservativo, porque o preservativo
ele não está lá disponibilizado só para o homem, não. Sim. Né? Ele está disponibilizado também para a mulher, e principalmente para a mulher. Porque, para além da gravidez, existem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Qualquer pessoa que faz relação sexual com homem deve pegar a camisinha. Deve ter a sua camisinha. E as mulheres também. E o anticoncepcional, ele é para justamente evitar a contracepção, né? Para aquele momento. Eu não quero, nesse primeiro momento, engravidar e ter filhos, porque não faz parte do meu projeto para agora. Então, eu vou utilizar o anticoncepcional para não engravidar nesse momento. E a camisinha que eu vou levar é para que eu, mulher, não me contamine com o IST. Isso. É muito importante, né? Gostei muito do nosso papo. Ele foi realmente muito enriquecedor, né? E aí, Ana, a gente tirou suas dúvidas. A Natália conseguiu tirar suas dúvidas. Ela te respondeu? Sim, tirou minhas dúvidas, me respondeu coisas que eu nem sabia que eu tinha perguntas. Foi realmente uma experiência incrível. Muito obrigada por ter me convidado. É muito interessante a gente, né, ouvir mais. E de profissionais qualificados como a Natália, sim, né? Sim. Uma profissional... Com experiência. Exatamente, uma profissional tão boa, né? Que ela gosta do que faz. Ela falando, a gente percebeu, né? E é muito importante, né? E foi isso, gente, o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria agradecer também às nossas duas convidadas, né? A Ana Clara, por ter tirado o tempo dela, por ter conversado e compartilhado sobre essa experiência dela. E queria também agradecer a Natália por também disponibilizar o tempo dela pra gente, né? Ela aí falou que trabalha... que não é nada comum o dia a dia dela, ela tirou o tempo dela, que ela veio conversar com a gente. Muito obrigada a vocês duas. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço também, foi um ótimo convite. E é isso, gente. Espero que todos tenham gostado.